TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. O Bruno já tá com a gente. Ô, Brunão, vou abrir aqui o mercado de futuros e já passo a bola pra você nesse nosso retorno. Olha aí, hein? Esse microfone, Roberto Carlos, faz você nunca perder a pose. Bruno Mazzoni. Gigante. Já com a gente aqui. Só fazer a abertura, então, no mercado de futuros, porque ele já passa um recado, pessoal. Atenção, vamos aos pontos. O Ibovespa Futuro já tá em baixa, 0,48% de recuo. Abre os trabalhos nessa desidratação. Toca 113.085 pontos. Direção baixista, portanto, para o Ibovespa Futuro. A curva de juros está muito tímida ainda. O único contrato que apareceu nas 4 linhas do gramado é o DI1F24, praticamente estável, 0 a 0, 13,91%. 13,91%, quase beirando os 14% como retorno médio anualizado, é o caso do DI1F24. Nós já temos a doleta, ela vem para baixo também, até me surpreendendo um pouco diante de um DXY mais forte, mas não é de hoje que o Guilherme Cunha e o próprio Bruno Mazzoni argumentam que a dinâmica da moeda americana aqui no Brasil corresponde muito menos ou muito pouco ao que o DXY prega. Nós temos um recuo de 0,20% e o dólar em R$ 5,364. E vamos dar tempo ao tempo para que a curva de juros pouco a pouco encorpe, por enquanto só um contrato nas 4 linhas do gramado. Dólar para baixo, Ibovespa Futuro para baixo, inclusive incorporou o viés de baixa, 0,70% de recuo, o Ibovespa Futuro perde os 113 mil pontos, são 112.930 pontos agora. 9,1. Bruno Mazzoni com a gente ao vivo para tabelar, na sequência dele vem Guilherme Cunha, meu grande irmão, pra gente voltar a conversar ao vivo. Brunão, espaço é seu, vamos passear com dinâmica pelos 3 eixos que já são tradição. O primeiro, Estados Unidos. O que é que você separou pra gente? Vamos lá, Léo, vamos lá. Bom dia, bem-vindo de volta, né? Obrigado. Depois das férias aí. Bom dia pra você, bom dia pra todos que estão acompanhando a gente. Essa semana um pouco picotada pra nós, feriado aqui amanhã, né? E os dados mais importantes, ou pelo menos o único dado mais gordinho, mais interessante da semana, acho que vem amanhã, se não me engano, o PPI americano, então vai ser um dia mais turbulento. Hoje, como você bem falou, e é o primeiro gráfico que compartilho aqui, o DXY, ele acorda mais forte, com 0,74% de alta nesse momento. Ele que tecnicamente, pessoal, a gente vinha falando aqui no Expresso da Manhã, que eu só olharia para compras no DXY se e somente se ele voltasse a estar sobrecomprado pela primeira vez em um ano praticamente, sobrevendido, ele volta a ficar sobrevendido. Eu que tenho aqui as regiões do 105 até o 103, talvez o 101, mas principalmente 103.900, quase 104, e o 105 aqui como uma região de estabilidade para o dólar. Amanhã, se um PPI vier fraco, por exemplo, vai facilitar. Hoje é um dia meio migué, se eu não me engano, e por isso que nós devemos ter o mercado americano, apesar do dólar mais forte, 0,70 de alta, a gente deve ter o S&P lateral, sem grandes nuances de tendência. Então, o dólar, apesar de forte, acho que o S&P deve ter um dia ali em dúvida, à espera de um dado também importante que virá amanhã. Curva de juros americana também se estabilizando, então aquele processo que nós do Brasil vivemos ali em junho, julho, principalmente pós-PEC, bater martelo da PEC eleitoral, nós tivemos ali o abrandamento dos juros. Os Estados Unidos, um pouquinho mais atrasado, está começando a ver isso. Então os yields ali já se estabilizando, eu espero que esse seja o cenário, 4,50, 4,25 como máxima, e aí 3,75, 3,50 ali. Nesse momento, como mínimo, a gente deve passar alguns meses nessa situação. Logo, o macro, para eles, também começa a dar uma suavizada. O S&P, que está em região ainda não sobrecomprada, então, da mesma maneira que o DXY eu esperava a sobrevenda, está lá, está chegando ou já chegou. O S&P ainda tem um pouquinho de fôlego. O dado de amanhã, se não me engano, vai mexer um pouquinho mais com o S&P. Hoje deve ficar em dúvida entre 4 mil pontos, como bateu ali, e os 3.924. Deve ficar por ali. E vejo que um PPI azedo, um pouco acima do esperado, 3.822. Então, o S&P, para esse fim de ano, eu trabalho nessas regiões em amarelo aqui, 3.822, 4.223. Acho que é nesse range que deve trabalhar. Melhor venda nos 4.200, melhor compra nos 3.800. Hoje, um dia bem café com leite lá, Léo. Minha opinião. Tá certo, Bruno Mazzoni. Saímos dos Estados Unidos e antes de irmos para as commodities, me permita pagar uma informação que mereceu destaque urgente no painel Mover Pro, Bruno. É essa aqui, IBCBR, que nós sabemos é a tal da prévia do PIB. A gente
estava trazendo como um dos destaques de agenda, o mês referente é setembro, e a fotografia foi um pouco pior do que a imaginada. O IBCBR variou 0,05%, variação levissimamente positiva. O consenso apontava para 0,15% de variação positiva. Veio um terço disso, mas então paga o destaque. IBCBR, a prévia do PIB em relação ao mês de setembro, teve alta de 0,05%. Meu caro Bruno Mazzoni, eu volto a te passar a bola no momento em que a moeda americana incorporou de vez o viés de baixa, 0,91% de queda, R$ 5,327. O Ibovespa Futuro cai 0,36%, 113.205 pontos, e a curva de juros já tem uma direção mais clara. Em média, está desidratando 12 pontos base em toda a extensão, pudera, não é? Quinta e sexta-feira da semana passada foram dias terríveis para a curva de juros, dispararam vários contratos, curtos, médios e longos. Antes tem as commodities para você contemplar, pois não, Bruno? Vamos lá, Leozão, enquanto começa uma tempestade aqui em Jundiaí, então, se eu cair, pessoal, não culpem a Oi, ou a Vivo, ou a TIM, culpem São Pedro nesse momento. Mas vamos lá, essa semana eu tenho uma grande dúvida, porque nós provavelmente vamos ter um hiato. Eu estou mostrando o gráfico do petróleo para vocês, tá. Mas aqui no Brasil a gente deve ter um hiato. Enquanto o Lula está na COP lá, a gente não deve ter nome de ministro, também não deve ter nenhum grande discurso que vai mexer aí com dólar, juros, ou seja, com o risco Brasil aqui em terra tupiniquim. Então eu estou com muita dúvida para saber como que o mercado vai esperar o silêncio, se ele vai esperar comprando dólar e juros, ou se ele vai esperar vendendo dólar e juros, ou pelo menos andando lateral. E hoje é uma grande sinalização. Amanhã tem dados dos Estados Unidos e obviamente vão impactar mais para cima ou um pouquinho para baixo, mas o mais importante é como a Faria Lima vai precificar o silêncio. Eu acho que vai precificar vendendo dólar e abrandando juros, assim espero. No petróleo, Léo, com a não vitória, ou pelo menos com a não onda vermelha nos Estados Unidos, os republicanos, o petróleo de dados eleitorais americanos mais pró-democrata, mais pró-colocar reservas no mercado para tentar conter preço de petróleo, os Estados Unidos ali conseguiram, de certa maneira, deixar esse petróleo estável, também dados de estoque ajudaram um pouquinho. Então, o petróleo lateral, pela primeira vez no ano, nós temos o petróleo abrandando dentro dos nossos alvos aqui, depois de bater nos 99,42, deve ficar entre 88 e 99, pessoal, indo até no máximo esse ano aqui aos 102. Ano que vem, a depender do crescimento chinês, se continuar tendo robustez o crescimento chinês e aí mais China e menos Estados Unidos, o petróleo vai até os 111. Então a região amarela aqui também faz parte do meu cenário base, mas para 2022 a gente cada vez mais tem a commodity estável, tá? Entre 88, 102,25, é isso que eu imagino. Então petróleo sem protagonismo, tanto para a Petrobras essa semana, pelo silêncio de Brasília, tanto para as empresas privadas. O minério de ferro, aqui eu destaco a semana passada, que foi a Vale a principal responsável pela alta do Ibovespa na sexta-feira, ou pela recuperação do Ibovespa na sexta-feira. Então, você quer um setor doce, você talvez ali vai tentar olhar para as empresas que caíram e que se beneficiam com a esquerda no poder, como as educacionais, de repente, mas principalmente com o setor de minério de ferro. Ele é o mais tranquilo para você ficar isento ali a Lula, Bolsonaro, Biden, petróleo, OPEC e PEC da transição. Então, é um setor que vem sendo carregado por dados da China e que essa semana deve ter aqui uma menor alta, porque já subimos aí 30%, tá, em menos de 2 semanas completas, em 2 semanas completas, cerca de 22 dólares, e que eu monitoro no minério de ferro com essa subida. Os alvos, e até muitos, eu falava para vocês que o petróleo e o minério iam ter os mesmos preços, né? Pois bem, estão hoje com os mesmos preços. Então, entre 88 dólares e 15 e 99, 97 dólares, eu vejo que é a semana para o minério de ferro, é isso que eu espero. Porque durante todo esse processo de queda, esse é o gráfico do minério de ferro, ele chegou a subir de 25 dólares, 26 dólares depois em um outro momento, tá? E 31 dólares. Então eu não vejo ciclos de alta no curtíssimo prazo maiores do que 31 dólares, subimos 22, entre 22 e 30, então deve-se chegar a um final. Então vou colocar aqui o 99, no máximo 112, mas não é o meu cenário, ele deve abrandar por aqui. Se dados de inflação americana vierem acima, com certeza esse cara aqui vai tomar uma pancadinha, Léo. Pô, mas olha que legal esse gráfico aí, não é? E o complemento entre a análise fundamentalista e a análise gráfica, análise técnica, porque quem operou de olho no gráfico viu
o minério de ferro sair de $120 para beijar praticamente $71 aqui embaixo, e aí a reversão dessa tendência de queda e o rompimento na faixa dos 88,15 para buscar os 97, entende o Bruno que os ciclos de alta não vão se avizinhar tanto, até porque na proporção, veja a resposta do minério de ferro nessas barras amarelas vistas em ciclos anteriores. Quando caiu muito, ó, subiu cerca de 20 e poucos dólares. É basicamente o patamar atual da recuperação do minério de ferro. Vamos ver para onde a coisa vai. Mas veja aí, esse sublinhar aí que o Bruno faz mostra o fôlego de alta com que vem a recuperação e a proporção em dólares disso. Ela tá ficando semelhante às últimas 3 proporções de recuperação, né? Nós temos $31 lá no canto superior esquerdo, $26 de alta para o minério de ferro nesse intermediário e $25 no último ciclo de recuperação. Agora $22,4 desde o preço dos 71 até buscar o patamar atual dos 97. Bom, Bruno, você já classificou, eu gostei muito do jeito com que você se dirigiu a essa semana. É uma semana um pouco morna, no sentido de que com a COP nós teremos ou tendemos a ter mais o silêncio em relação a nomeações e mesmo pistas de equipe, o que vai fazer com que o mercado tenha o desafio de precificar. Por isso a pergunta, como o mercado vai precificar o silêncio? Quais são os pontos em que a gente deve ficar ligado? Indifut, Dolfut, o espaço é seu. Vamos lá, Léo. Se eu tiver certo, o primeiro gráfico compartilho com vocês, né? No governo atual, a gente sempre torce para o Guedes falar. No próximo governo, muito provavelmente para o Alckmin por hora. E aí, quando for o ministro da Economia já dito aí qual será, provavelmente ele vai ser o cara que vai acalmar o mercado e não os presidentes, né? Nós não vamos ter por 8 anos aí um presidente que fale coisas doces para o mercado. Então, como ele vai estar em silêncio, eu vou repetir o mesmo comportamento que a Faria Lima tinha com o Bolsonaro. Quando ele ficava em silêncio, não falava que o lucro da Petrobras, por exemplo, era um crime, etc., tudo ia bem, tudo ia maravilha. Acho que essa semana tende a ser um pouco mais doce, porque o Lula vai estar no Egito. Então, para o dólar, eu começo com ele que dorme em dúvida e acorda também, né, nos mesmos pontos, próximo dos pontos de fechamento de sexta-feira. Se nós ficarmos aí, pessoal, entre hoje e quarta-feira, entre 5,318 e 5,39, deve ser ali o mais provável e estável. E aí, conforme o silêncio continua, a gente pode, na minha opinião, ter mais tendência para baixo. Qual que foi a volatilidade pré-eleição? E vocês estão vendo aqui um gráfico bem difícil de ter tendência, tá bem retangular aqui, entre 5,110 tá, e os 5,39, onde eu sublinho para vocês. Então, a minha expectativa é que sexta-feira, às 6 horas ali, nós estejamos abaixo dos 5,39, por isso que essa semana é mais oportunidade para quem está olhando para o sul do que para o norte, porque nós dormimos próximo do norte máximo, aí, não porque nós merecemos, de fato, ter ali um enxugamento do dólar, mesmo porque, como a gente vem falando, não vai ter notícia. Eu não espero uma nomeação ministerial no meio dessa semana, por exemplo. Não, realmente não espero, e também não espero, por exemplo, o Henrique Meirelles falando, não, olha, eu falei boa sorte para vocês, mas não, tô com o Lula, ele vai ser super austero. Eu não espero nenhum nem outro. Deve continuar com as mesmas notícias da semana passada. Dolinha hoje, ainda bem, vai fechando. Essa região amarela, pessoal, é aquela região que eu cruzo os dedos aqui para o dólar não passar, porque eu sempre falo para vocês que é 5,39, 5,39, 5,39. Estamos sobrevivendo lá, mesmo com todo o ocorrido da semana passada. Quais são os pontos aqui? O suporte mais forte dessa queda, desse barrão aqui, é o 5,296. Foi semana passada, continua essa semana. Mas vamos lá, otimista, 5,249, 5,221,5. Tá? Aqui seria as principais quedas. Sexta-feira, qual que é o principal empecilho para você, vendedor? 5,110. Ele sempre vai estar aqui, sempre esteve durante o ano inteiro. 5,221,5, 5,160. E terminamos então com 5,110. Dificilmente a Faria Lima vai dar essa condição da dúvida sendo positiva para o dólar até sexta-feira. Errei, vamos para cima. O grande mau humor fica com a invasão, novamente, dos 5,399. Apesar de semana passada ter invadido, parou no próximo ponto. Foi o 5,433,5. Para essa semana é fraco. Invadimos o 5,39, pessoal, já é sinal para mim que azedou. Tá? Então vamos lá para o 5,48, 5,498. E lembrando que a PEC dos benefícios levou o dólar até 5,551,5. Então é ali que eu vejo PEC transição, PEC dos benefícios, vamos lá elevar os preços iguais. Estou fazendo a mesma coisa com a curva de juros. Esse é o dólar, então. Eu estou achando que é mais para o sul, Léo, porque a condição de sexta-feira foi que fechou muito ardente, né? Perfeito. Agora vamos para o índice.
também trazendo para vocês o paralelo das PECs, pessoal. Então eu sou um cara que acredita lá que a história rima, Mark Twain, né, que eu sempre comento aqui. Se a história rimar de novo, nós tivemos PEC dos precatórios, uma queda forte e depois uma lateralização enquanto Brasília fazia as contas exatas de quanto a gente vai pagar pela PEC. Tá? Nós tivemos uma queda forte na PEC 2, que foi a PEC dos benefícios. Depois a mesma lateralização. Veja que os movimentos, eu já trouxe esse gráfico para vocês, eles meio que eles rimaram ali, certo? Até nas condições de preço parecidas. Então, acho que a gente já fez essa pernada, tá? Já fez essa quebrada aqui. A gente deve ter uma semana, pessoal, de canal baixista. Mais ou menos assim. É isso que eu imagino. Qual que é o topo do canal? 115,475. A gente deve ter brigas vendedoras ali. E a mínima para essa semana, na parte otimista, 111,250, 111,280, que são exatamente 111,280, 111,250, que são pontos nossos clássicos. Aí o VWAP comprador está em 111,950. Então eu acredito num canalzinho de baixa, assim como foi PEC 1, assim como foi PEC 2, temos a PEC, provavelmente vai ser PEC, né? Não vai ser crédito extraordinário, então deve ter ali esse mesmo movimento. Agora, para os pontinhos do índice, como ele acordou também estável, ainda bem, 111,280, 111,250, 110,825. Dali não pode invadir, pessoal. Ou, se você for mais conservador, não pode fechar o dia, tá? E nem abrir o seguinte abaixo, da azia. Porque o nosso juros está pedindo Ibovespa a 102, a 101, nesses preços atuais de 13%, o juros já chegou na PEC dos benefícios, está lá, fazendo máxima dupla ali, topo duplo. Então, essa semana, quanto mais o juros ceder, menos o Ibovespa precisa cair. Tá? Então, eu vou colocar aqui 111,250, 110,825, 111,280. Na abertura, como já bateu, 112,760. Ali são suportes mínimos para a semana, assim como o dólar está nas máximas, o índice dormiu nas mínimas, então o índice para cima. Aonde? 115,475 é o único ponto que eu vou destacar aqui para vocês hoje e na semana. Inclusive também é o VWAP vendedor. Este é Bruno Mazzoni, que recebe o nosso abraço. Brunão, tamo junto, a gente volta a conversar mais tarde. Um abraço e até lá. Valeu, Léo, até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.